Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para a ministração do estudo dessa sexta-feira. Lição de número 7, hoje a temática é Interação entre liderança e ministérios, fundamentos bíblicos. O nosso texto áureo, Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O objetivo da lição de hoje é, primeiro, conhecer assim a necessidade de um ambiente funcional e acolhedor na igreja, a integração entre os ministérios da igreja e ainda perceber que a igreja, como organismo e organização, precisa de uma estrutura funcional adequada. E para praticar, na verdade, colocar em prática, né? O pastor ele deve ser o gestor dessa operação funcional na igreja. Vamos somar e ajudar os nossos pastores. Amém? O nosso texto inspirativo bíblico está em Efésios, também em Atos dos Apóstolos. E nós vamos assim a leitura bíblica. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora Atos 20, 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Igreja de Deus. Que o Eterno nos guie neste estudo, abra as nossas faculdades mentais e que possamos compreender a palavra, esse estudo e colocar em prática tudo aquilo que nós venhamos entender. Que o Eterno nos abençoe e nos direcione. Amém? Então, a nossa temática é interação entre liderança, ministérios, fundamentos bíblicos. A igreja, ela é um organismo vivo. E essa igreja, como organismo vivo, é sensível e também totalmente dependente da ação do Eterno, do Todo-Poderoso, para que ela possa, assim, exercer o seu mandato, exercer a sua missão sobre esta terra. Quando nós vamos falar hoje igreja, nós estamos falando igreja no sentido de organismo, não no sentido igreja prédio, certo? Porque há essa questão, esse pensar de igreja como prédio, como templo, não. Nós estamos falando de igreja como corpo de Cristo, como organismo vivo, certo? O Senhor, ele dá para a igreja, para que esta igreja, ela prossiga, o Todo-Poderoso, ele estabeleceu princípios. E esses princípios devem ser respeitados, esses princípios, ele deve ser estabelecido pelo Todo-Poderoso,
deve ser colocado em prática. É fundamental a observância, é fundamental a colocar em prática os princípios estabelecidos pelo Eterno para que essa igreja ela flua, ela desenvolva, ela seja funcional. Desconsiderar esses princípios é como ou inventar algo novo, é como andar na contramão daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que o Eterno estabeleceu. E nesta lição nós vamos assim buscar compreender a dinâmica que faz diferença entre uma igreja, organismo, e uma igreja de ajuntamento, certo? O nosso primeiro tópico, tudo começa na unidade. Veja só, como exemplo nós temos o próprio Jesus, um exemplo de líder para nós. E no seu estilo de liderança, Jesus, ele sempre focou o quê? Na unidade. Na unidade. O foco dele sempre foi a unidade. Evangelho segundo João 17, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim para nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer. Por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Observe ele focando na unidade aqui, o Todo-Poderoso. Então ele não, assim, não rogo somente por estes, aqueles, os discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que vieram a crer nele por intermédio da sua palavra. Isso, ou seja, ele estava focando ali na unidade, não só naqueles 12, mas também em todos aqueles que, quando ele proferia a palavra, iam crendo nele, a fim de que todos sejam um, certo? Então, o foco de Jesus sempre foi a unidade. Nós temos ainda o apóstolo Paulo declarando em Efésios capítulo 4, versículo 13, da seguinte forma: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e perfeita varonidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Então, observamos aqui a respeito o foco sempre foi a unidade. Não dá para dizer que está cumprindo a ordem de Cristo, se não andar em harmonia, em conformidade. Não há essa possibilidade. Veja só, somos diferentes, claro, o Todo-Poderoso nos criou de uma forma espetacular, assombrosa, Salmo 139, e assim, ele criou cada indivíduo, por isso o nome indivíduo, porque nós somos únicos, nós somos individuais, nós somos indivíduo, porque nós temos características únicas, correto? Somos diferentes um dos outros, mas a fé cristã nos atrai para uma santa unidade. Quando nós olhamos assim para a plateia, num dia de culto normal, pode-se observar ali, assim, basicamente 3 tipos de... Só comparando aqui que pode ser observado que cada um vai com diferentes buscas neste dia de culto normal. Até porque, veja bem, há aqueles que vivem de eventos em eventos, não é verdade?
Então, no dia de culto comum que você observa ali o objetivo da pessoa mesmo. Aqueles que estão em busca de, aqueles que realmente eles são fiéis e são comprometidos com o Evangelho, são comprometidos com a denominação, são comprometidos com o eterno, são comprometidos com a liderança. Há também aqueles que estão em busca de algo imediato, não é mesmo? Para a sua vida pessoal, é para ontem. Olha, eu preciso disso aqui para ontem. E querem, na verdade, que o eterno realize, que ele faça, e por isso ele vai para que isso aconteça na vida deles. E há aqueles que não sabem, na verdade, o que estão fazendo ali. Ou foi porque foi convidado, não quer descontentar, seja o amigo ou o parente, não quer descontentar o pai, às vezes é um filho que o pai insistiu muito. Então, tem aqueles que não sabem, na verdade, o que estão fazendo, o que está fazendo ali no prédio. Talvez seja, essas definições sejam bem simplistas, né, em relação a também a vários tipos de motivações por que as pessoas vão. E cabe a pergunta, por que você vai à igreja? Por que você busca o templo? Por que você congrega? Há essa busca. Há essa, fica aqui essa pergunta, né, para aqueles que nos assistem e aqueles que nos ouvem. No entanto, frequentar uma igreja, fazer parte de um hall de membros, não significa que, assim, fazer parte do hall de membros não significa que nós fazemos parte do povo exclusivo, do povo escolhido, daqueles que vão morar no céu. Então, assim, não é fazer parte do hall de membro, está arrolado está arraigado na videira, está arraigado no Todo-Poderoso, aquele que nos dá sustentação, aquele que nos dá sustentabilidade, na verdade. Eis aqui um grande desafio diante disso, já que as pessoas vão assim, procuram uma igreja, procuram um prédio para frequentar, porque ela tem uma demanda. A verdade é essa. Então, hoje, eu sei que é complicado hoje falar isso, mas veja bem, nesse mundo que nós estamos inseridos, é assim que ocorre. As pessoas, elas estão vindo porque ela tem uma demanda, elas querem, e é esse evangelho que tem sido apresentado muitas vezes na mídia. Mas você que me assiste, você que me ouve, que ainda não teve um encontro com Cristo, olha, vá porque você precisa encontrar a Cristo. Amém? Porque você precisa ter um encontro com Ele. Por isso, essa deve ser a nossa primeira motivação a ir à igreja, ok? Então, eis aqui um grande desafio para este líder, para esse pastor. E aqui falando não só na função pastoral como um dom, mas aquele que estiver à frente é um grande desafio, seja ele tendo o dom de pastorear ou não. Se está na função de pastor, na função de líder, ele precisa adquirir habilidades para tal. E quais as motivações que uma pessoa tem para servir ao Senhor, para servir na igreja como organização ou para servir um ministério específico? O que você acha disso? Veja só, há motivação para todos os gostos e desgostos, a verdade é essa. Há aqueles que fazem questão de não aparecer em nenhuma foto. Sabe quando tem aqueles eventos na igreja? Vamos tirar foto, vamos aqui todos aqui à frente. Tem pessoas que fazem questão de não aparecer em nenhuma foto, porque vai publicar, vai ter complicações, seja porque ela
não quer ser exposta, ser uma série de coisas pelo qual ela não quer nem aparecer na foto. Tem também aqueles que já pula e ele quer aparecer a todo custo, ele ali em todas as fotos da igreja, dos eventos da igreja. Há os que são falsos humildes, certo? Aqueles que, eles são assim, eles se colocam em uma posição onde eles, assim, eles se colocam nessa posição de falsos humildes. Há também aqueles que fazem para homens e não fazem para o Eterno, para o Todo-Poderoso. Há os que são rebeldes, eles são sempre do contra, nunca concordam com nada, eles são sempre ali do contra, aqueles que acham que a igreja, há também aqueles que acham que a igreja não vai sobreviver sem ele. Eu vou sair daqui, eu quero ver como essa igreja vai sobreviver. Eu vou parar de dar o dízimo e quero ver como que essa igreja vai se manter. No entanto, veja só, há também aqueles que se submetem ao pastoreio de Cristo, porque assim como nós temos membros e membros, existe pastores e pastores. Então, há aqueles que se submetem ao pastoreio de Cristo. Olha, eu estou aqui, eu faço parte porque eu sirvo ao Senhor. Ah, mas o pastor cometeu isso, cometeu aquilo. Olha, eu estou servindo ao Senhor Jesus, certo? Então, assim, estes que se submetem ao pastoreio de Cristo, eles sabem que o dono da obra é Cristo. O dono da obra, aquele que enviou, ele sempre vai ter um plano de intervenção para a obra. Porque, veja só, o Todo-Poderoso, ele nos coloca no lugar onde nós deveríamos estar. Já assim, o melhor lugar para se estar é no centro da presença de Deus, a verdade é essa. E às vezes as pessoas procuram locais para que eles possam se identificar. Isso é errado? Não, há igrejas para todo tipo de pessoas, há denominações para todo tipo de pessoas, certo? E nós precisamos nos esforçar para viver a vida cristã na sua totalidade. Nós precisamos nos esforçar para tal. A unidade, na verdade, ela é um desafio a ser vencido, mantido e também estimulado. É um grande desafio. Precisa ser vencido essa barreira. Ah, não tenho afinidade com o fulano, não é assim? Não tenho afinidade com o ciclano. Então, assim, é necessário vencer todo tipo de barreira para que se mantenha. É isso que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Não é isso que ele diz? Olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, estamos caminhando para tal. Amém? Veja só. Então, é um desafio que precisa ser vencido, mas ele precisa ser também mantido. Não pode haver esse ponto de desequilíbrio, ele precisa ser mantido. E ele precisa estar sempre sendo estimulado, a unidade da fé precisa ser estimulada. E quem toma esse tipo de atitude? O líder, ou o pastor da igreja, ou o líder do ministério, ou o líder aquele que trabalha com as mulheres, a líder das mulheres, o líder dos homens, o líder de casais, ministério de casais, não sei como é
na igreja, que você que me assiste, como ocorre, mas funciona dessa forma, ou o ideal é que seria desta forma, seja aquele que estimula, é aquele que está na posição de liderança. Uma igreja ela é composta por pessoas de diferentes formações, de diferentes culturas, de pensamentos e objetivos. Então, nesse contexto, a unidade é muito mais que um ajuntamento, certo? É muito mais que um ajuntamento, expressa nos relacionamentos pessoais estabelecidos na igreja, bem como é através dos ajustes cotidianos necessários para sua manutenção. Assim como nós somos chamados de família da fé, não é isso? Nós temos a nossa família de sangue e temos a família da fé, que é esse contexto de igreja, de comunidade cristã pelo qual nós estamos inseridos. E no cotidiano vai surgindo desajustes, vai surgindo situações e é necessário fazer o processo de manutenção necessário para esses ajustes, certo? Uma igreja ela pode sempre orar por unidade, mas os ajustes vão ocorrendo à medida que surgem os problemas e eles vão sendo solucionados, certo? É no convívio com as pessoas que vai sendo ajustado. E eis aqui algo muito importante que preste muita atenção em relação a isso, tá? Muita coisa acontece na igreja, certo? Há muitos desajustes que ocorrem na igreja, há muitos desacordos que ocorrem na igreja, há os atritos e precisa serem solucionados. Por quê? Se a pessoa ela entra em atrito com alguém ali dentro da igreja e ela, não, eu vou mudar de igreja, agora eu vou para outra igreja, e lá ela tem um atrito naquela igreja, dela falar, eu vou mudar de igreja. Então, ela nunca vai criar um vínculo, ela nunca vai criar raiz, ela sempre vai estar fugindo das situações, das resoluções dos problemas. E quando se trata da unidade da fé, se trata de solucionar. Até porque somos pessoas, falei no início do tópico, nós somos seres individuais e como seres individuais nós temos pensamentos que nós somos indivíduos, perdão, a palavra é indivíduo. E como indivíduo, nós temos o quê? Características próprias, nós temos, assim, a nossa forma de pensar. Então, vai entrar em confronto com o outro, é muito natural e que isso ocorra. Não é natural o quê? A pessoa ir migrando e isso e deixar de fazer os ajustes. É necessário, quando entra em desacordo, quando há os atritos, sentar e solucionar. Chama o líder, senta com o líder. Se você faz parte do ministério de casal, chama o líder de casal, olha, houve esse atrito com aquele outro casal e tal. Tenta solucionar, procura. É isso que o Jesus, em João capítulo 17, ele fala, olha, para que todos, eu acho que é no 21, João 21, deixa eu só buscar aqui novamente, João 21, eu estou sem óculos, meu óculos foi, eu mandei mudar a lente, eu passei pelo exame, mudou a lente, aí é uns 15 dias para chegar. A fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo vai crer
quando houver essa junção, essa unidade, até que todos sejam um. Entende que não vamos conseguir ser um quando estiver em atrito, afastado, não funciona desta forma. E o apóstolo lá em Efésios 4:13, ele diz, até que todos cheguem à estrutura de varonilidade perfeita. Isso é assim, até que todos cheguem à estrutura a uma estrutura de varonilidade perfeita. Então, nós vamos fazendo isso o quê? Fazendo os ajustes, certo? Muita coisa, então, acontece na igreja e, olha só, não por causa de Cristo, mas por quê? Pelos interesses pessoais, para o bem ou para o mal. Lembre-se que a igreja é um organismo, uma organização, um corpo composto de pessoas. E vai por mim. Onde tem pessoas, tem problemas. Onde tem pessoas, tem problemas. Mas não significa, nós somos seres sociáveis, não significa que nós vamos viver individualmente. Nós precisamos socializar e quando há esse tipo, vai haver atrito, vai haver discordância, mas é necessário haver os ajustes para que cheguemos à unidade da fé. E entra quem? A figura do líder, a figura do pastor, da pastora, de seus auxiliares de liderança, na liderança desta congregação, desta comunidade cristã, ok? Então, entra aqui a figura do líder, a figura do pastor, para liderar, para ajustar, para direcionar, para gerir. Eu parei aqui para atender meu filho. Então, agora entra aqui a figura deste líder para que possa, assim, direcionar essas situações, coordenar. Esse requisito, embora ele seja espiritual, passa em muito pela habilidade desse líder saber liderar, ajustar, saber coordenar pessoas e atividades. O líder, ele depende da ação do Espírito Santo, ele precisa ser dependente da ação do Espírito Santo, mas ele precisa desenvolver também habilidades para o relacionamento interpessoal. Precisa desenvolver, assim, este relacionamento interpessoal. Vale ressaltar aqui que um perfil para uma igreja local, um perfil aqui com o dom de evangelista, por exemplo. Ok, retomando aqui. Então, vale ressaltar aqui que uma igreja local que tem, às vezes, a denominação envia um evangelista e no começo a igreja cresce e tal, aí esse evangelista, porque o evangelista ele ajunta pessoas, ele propaga, mas para ele ficar, muitas vezes ele não consegue permanecer, porque o dom dele não é de pastorear. Por isso aqui em Efésios 4:11 diz, olha, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, às vezes, a denominação não respeita essa questão que o dom da pessoa não é de pastorear a igreja local, mas ele é aquele que vai, que é aquele que ajunta multidões, mas
Se ele permanecer um período com aquele povo, ele espalha também todo aquele povo. Então, eu quis fazer esse entre parênteses em relação a isso, porque muitas vezes a denominação não respeita isso. Mas, assim como nós já tratamos em lições passadas, a questão da gestão, da liderança é algo que pode ser também adquirido. Vai dar é, vai do interesse daquele que está ocupando aquela posição. Você, como você avalia a igreja no qual você congrega? Somos um ajuntamento de gente desconhecida, temos unidade entre as pessoas, como nós superamos as nossas diferenças pessoais? Pode comentar aí, pode deixar aí nos comentários, certo? Segundo tópico, a organização deve ser focada no propósito. Adentrando, eu gostaria de trazer a definição de organização como um organismo vivo, e Maximiano, 1993, ele diz que organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos, certo? E está vendo a gente falar muito de organização? Veja bem. Então, e a igreja local, a igreja que você faz parte, que você que está assistindo, a igreja, ela é uma organização. Porque até no CNPJ da igreja vem assim, olha, organização religiosa sem fins lucrativos. Então, nós somos uma organização com uma combinação de esforços individuais. Isso é bíblico? A Bíblia fala que cada um tem o seu talento, certo? Neste corpo, o corpo de Cristo, cada um tem a sua habilidade e cada um contribui, colabora conforme as suas habilidades para este corpo. Um canta, um sabe cantar, um sabe tocar, outro sabe, um limpa a igreja, outro faz a recepção, não é mesmo? Um serve a mesa, outros fazem visita para os idosos, contribui com cestas para ajudar os menos favorecidos, e assim nós estamos inseridos nesta família da fé, com os esforços individuais, mas com um propósito coletivo. Amém? Veja bem, a visão e a missão da igreja devem apontar para os propósitos a serem alcançados. A palavra foco é fundamental no meio corporativo e também eclesial. Jesus ele sabia claramente qual seria a missão e nela foi sempre focado. Ele sempre focou na missão, certo? Sempre focou na missão, servir pessoas, resgatar os perdidos, fazer discípulos e o que mais? Enviá-los para anunciar as boas novas. Este sempre foi o foco de Jesus. Essa mensagem, essa mesma visão da missão, são bem assimiladas pelos apóstolos, tanto pelo apóstolo Pedro, quanto pelo apóstolo Paulo, como por Barnabé e outros também. Então, na vida da igreja, todos precisam compreender o que o Senhor espera de nós, certo? Nós precisamos entender qual é a missão que o Senhor nos deu e mantendo o foco no quê? Na visão de Deus. E Ele trabalhará para que esta igreja
A igreja local, que você faz parte, que você está inserido, você ou como igreja, como pessoa, como organismo, certo? Esse organismo que você está inserido aí, chamado igreja. Ele, o Todo-Poderoso, ele trabalhará para que essa igreja realmente, o que faz? Represente o seu nome aqui na terra, para salvar pessoas, que é a missão principal da igreja, certo? A missão principal da igreja é salvar pessoas. Ah, pastora, tem muita denominação que está fugindo, então não temos, certo? Não vamos entrar em debate com essas pessoas. Façamos a nossa parte, certo? É isso que eu sempre foco nos grupos, nos pequenos grupos. Olha, façamos a nossa parte, ok? Sabemos que a salvação é o principal objetivo da igreja. A principal missão da igreja é salvar vidas. Sabemos que a salvação é uma obra também conjunta, em que o Espírito Santo opera através da vida das pessoas. Entenda que não é a pessoa ou ali o indivíduo que vai salvar o outro, mas é através da sua vida que o Espírito Santo pode te usar para atrair e para realizar a obra e finalizar na vida desta pessoa, ok? Se as pessoas não tiverem uma liderança, cada um vai fazer o quê? Vai atirar para todo lado, para todo lado que desejar. E com isso, provavelmente, o que vai acontecer? Qual o resultado? Será relativamente pequeno e sem efetividade. É algo que, quando nós falamos no meio corporativo, na administração estratégica, por exemplo, assim, o que muito se foca ser a eficácia, certo? A eficácia, a eficiência e a efetividade. O que é a efetividade? A efetividade é a permanência, certo? É a permanência. Isso é muito comum com pessoas que, olha só, não haverá a efetividade se não houver uma boa liderança. Não vai haver efetividade. Eu costumo dizer que fica como uma rodoviária. As pessoas não param, elas estão ali somente de passagem, ou um aeroporto, não é verdade? Elas estão ali só de passagem, elas não são permanentes, elas não são efetivas ali. Então, não sei se estão me compreendendo nessa parte. Isso é muito comum com pessoas que falam do amor de Deus para todos, fazem oração, apresentam o plano de salvação, mas não colhe. Pastora, mas o apóstolo Paulo não disse que um planta, um rega e é Deus que dá o crescimento? Sim, sim, isso é bíblico, mas você não gostaria de aquele que você trabalhou para ganhar para Cristo, ele permaneça, ele seja agora um membro na igreja que você faz parte? Se fizer, é porque você tem sabedoria. Se isso ocorrer, é porque você tem muita sabedoria. Amém? Se não, é porque você é um ganhador de almas também. Glória a Deus por isso. A realidade é que se gasta muita energia, mas o resultado para a igreja, onde tais pessoas são membros, acaba sendo muito pequeno. Então, amados, nesse gasto de energia, que haja também a efetividade. E o papel da liderança aqui é fundamental para focar ações e atividades
nos ministérios da igreja, a fim de que os recursos sejam como? Distribuídos, gerenciados, e que não haja assim desperdícios de recurso e nem de tempo e talentos também das pessoas. Por isso, a divisão esse processo de divisão da liderança é fundamental. Um dos maiores erros da liderança é espiritualizar tudo, certo? Espiritualizar tudo, achar que não precisa ter um planejamento, achar que não precisa ter um direcionamento, espiritualizar tudo. O processo de gestão e achar que tudo vai dar certo porque estamos fazendo para Deus. Espiritualiza o processo de gestão. O processo de gestão é necessário, certo? Além disso, o trabalho da vida no mundo requer a compreensão de que há uma hierarquia a ser observada. As pessoas, as coisas espirituais, elas precedem as seculares, sim, precedem. Assim que por mais que um pastor, ele não tem habilidade da gestão, mas ele precisa ao menos compreender como liderar pessoas, ou ainda buscar conhecer melhor, buscar conhecer mais, estudar mais a respeito. O pastor deve saber liderar e também delegar, mas o exercício da liderança, ele é o quê? Intransferível, independentemente do sistema de governo da igreja. Independentemente, ele é intransferível. Muitos falham aqui nesse processo, acaba ficando reféns de grupos, reféns de pessoas, gerando estresse e frustrações no ministério, porque ficam reféns de um determinado grupo, certo? O que acontece quando há divergência na liderança da igreja? Comente aí, deixe aí o seu comentário. E de que forma uma igreja ela sofre quando não há uma visão clara, quando não há uma diretriz clara do que deve ser feito? Comente aí, deixe aí também o seu comentário que nós vamos assim dialogar a respeito disso. Terceiro tópico, o objetivo da liderança é equipar os cristãos. O povo de Deus é um rebanho. Eu sempre digo em minhas orações ao Todo-Poderoso, Senhor, esta obra é tua, esse povo é teu, mas dai-nos sabedoria para assim coordenar, levar, conduzir este povo, para auxiliar. Mas o rebanho é teu. Nós, como pastores, nós precisamos ter essa consciência que o rebanho é de Deus. Precisamos ser orientado pelo Eterno, acompanhado de perto pelo Eterno. Não há pastoreio à distância, certo? Assim como você deve, nesse período que ficou muito tempo afastado, algumas igrejas têm retomado, mas você viu, assim, tanto pastores como ovelhas, assim, em uma situação, porque não há pastoreio à distância, é complicado, certo? E não há também como terceirizar esse setor, não tem como terceirizar, passar para o outro. Quanto maior o rebanho, maior será a equipe pastoral. Um pastor auxiliar, um vogal, para que possa estar auxiliando os presbíteros, também em suas funções específicas, que, de certa forma, também ajuda a conduzir o rebanho. No entanto, esses mesmos pastores precisam estar atentos à liderança do pastor titular,
precisa estar atento a isso, certo? Pois o que ocorre? Pode correr-se o risco de cada um falhar, o rebanho, causando divisões, em casos piores também, não cuidando adequadamente do rebanho, subnutrindo e ocasionando perda de vidas. Cabe o que? Ao pastor titular estar fazendo reuniões periódicas com essa liderança, esses pastores auxiliares, o grupo de presbíteros, aqueles que estão à frente. Seja uma igreja muito grande, que tem o pastor de jovens, pastor de mulheres, pastora de mulheres, pastor de homens, pastores de casais. Há esse tipo de direcionamento. Também aqueles que são só com líderes comuns, que podem ser, que não há uma titularidade, certo? Não há assim uma titularidade, mas que conduz também conduz ali um determinado ministério na igreja. Mas cabe este pastor titular estar reunindo sempre e dando direcionamento. Cabe aos pastores da igreja, sob a liderança do pastor titular, trabalhar em harmonia e aliança para o quê? Para consecução dos objetivos traçados. E esses objetivos, eles devem ser traçados quando? É o planejamento que é feito anualmente ou bienalmente, ou bienal, para a condução desta igreja. Ah, mas a gente prefere orar, espiritualizar tudo e Deus vai dando direcionamento. Sim, Deus dá o direcionamento, mas Ele também nos capacita para que nós venhamos agir não com os nossos instintos pessoais, certo? Nem sempre boa intenção, você ter instinto, ter uma boa intenção, significa que isso é o correto. É necessário paciência. Formar uma equipe é necessário paciência, diálogo para corrigir, implementar mudanças, correção, para tomar atitudes de correção também, de rota, ou nós estamos vendo que não está dando certo nesta rota, nós vamos precisar mudar, refazer o percurso, é necessário o que? Habilidade para isso. A maior habilidade de um líder se verá na sua equipe de trabalho, na sua equipe de trabalho. E se é aquele líder que faz tudo, não vai, como diz os meus alunos, não vai rolar, não vai acontecer. Infelizmente, não vai haver, não terá como crescer. Depois deste alinhamento entre pastor, membros da liderança local, resta a tarefa essencial de fazer o quê? Equipar o povo de Deus para a obra do ministério. Efésios 4:12 fala isso para nós. Efésios 4:12. Vou ler aqui rapidamente. 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Então, depois deste alinhamento entre o pastor, membros da liderança local, resta agora este é o que Paulo nos chama de aperfeiçoamento. E essa tarefa é essencial de equipar o povo de Deus para a obra do ministério, certo? E o que ocorre? Uma vez que percebe ali o caráter pedagógico do trabalho pastoral, além de pregar,
assim, nos referindo à proclamação do Evangelho, é preciso ter habilidades para ensinar o povo como aplicar o quê? Essas grandes verdades bíblicas. Como aplicar essas grandes verdades bíblicas. A tarefa de ensinar a igreja, ela é o quê? Ela é fundamental para a sustentação da obra a longo prazo. Não pode se pensar a curto prazo em relação à igreja, em relação à missão, em relação à obra de Deus. Não tem como pensar a curto prazo. Uma visão, uma igreja que negligencia o papel da educação, ela falha, infelizmente. Ela falha. Fatalmente acabará vivendo de quê? De eventos e eventos. Aí faz o evento, lota, acaba o evento, esvazia, faz o evento, arrecada, não tem evento, não tem arrecadação, entende? Mas uma igreja que investe na educação, ela é uma igreja consistente. Ela é uma igreja constante, ela é cumulativa, que o povo de Deus poderá crescer numericamente e qualitativamente, certo? Há esse tipo de diferença. Precisamos avaliar o quê? O crescimento da obra de Deus à luz de 3 dimensões. Vejamos: numérica, devocional e fidelidade. Ou seja, compromisso ali. Nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, fica aqui a pergunta: você conseguiu, como ovelha, manter essas três dimensões, devocional, a fidelidade, conseguiu manter este compromisso? Nem menos é mais e nem mais é muito. Antes de ser igreja para fora, ela precisa viver os princípios do reino. Por que igreja para fora? Porque a palavra igreja, eclésia, no grego é uma reunião de pessoas chamadas para fora. Então, nós precisamos viver os princípios do reino. Você tem crescido como membro do corpo de Cristo? Você tem quantos anos de vida cristã? E tem desenvolvido ou está estagnado, está parado? Em quais áreas você cresceu? Como você pode mensurar isso? Se não cresceu, explique por quê. Vamos deixar aí nos comentários, certo? Já estamos partindo para o final. Infelizmente, assim ficou... Eu fiz de tudo, mas ainda ficou muito extenso o nosso vídeo. Mas já estamos chegando no final. Muitos podem dizer assim: pastora, falar é fácil. Falar é fácil. Liderança requer habilidades de comunicar, requer habilidade de delegar e de motivar. Não por acaso. Jesus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Até o quê? Até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Outro fator fundamental está no fato de que o Senhor coopera conosco quando nós fazemos a sua vontade. Marcos 16, 20. E ainda, a obra de Deus é uma obra de cooperação. Começa com Deus, passa pela liderança e se realiza através do povo de Deus. Resultado: em salvação e edificação das vidas, certo? E esta foi a nossa missão. Pai, neste momento nós oramos com cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa, ó Pai,
ministrar sobre cada coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Que nós possamos compreender, ó Deus, essa questão de ser igreja, de não só ser membro, ó Deus, estar fazendo parte de um rol de membro, mas ser igreja, que o Senhor possa abrir as nossas faculdades mentais, que possamos cooperar com as nossas habilidades, nossos dons e talentos, cooperar com a liderança, cooperar com o pastor, cooperar, ó Pai Celestial, com a tua obra. Que o Senhor nos auxilie, ó Deus, em relação a cada ministério. Nós, assim, ó Deus, abençoamos cada ministério, ó Deus, de mulheres, de jovens, de louvor, que cada ministério seja abençoado para a honra e a glória do Senhor. Que cada líder, ó Deus, esteja arraigado no Senhor, porque é o Senhor que nos auxilia, é o Senhor que nos conduz. Nós te damos graças, ó Pai, e pedimos o teu revestimento, a tua capacitação, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor.